Fala galera, beleza? Mais um vídeo especial para vocês. Agora falando um pouco mais da prova do TOEFL, que é um dos pré-requisitos para quando você quer entrar para estudar fora. Então assim, chamei o Pedro ele é especialista em TOEFL para atletas em específico, mas também ele vai falar um pouco mais sobre a questão das mudanças do TOEFL, o que aconteceu das mudanças desse mês, onde o TOEFL mudou de formato também de tempo, e não só de provas, como as questões também, né, Pedro? Então, Pedro, se apresenta aí pra gente começar. Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Pedro Rungs, sou fundador do canal TOEFL para Atletas. Eu venho realmente focando sobre a prova do TOEFL para Atletas, que é uma coisa que está bem carente ali. Estamos crescendo e eu vou estar falando hoje sobre essas mudanças do TOEFL que vão estar acontecendo a partir do dia 1º de agosto de 2019. Então, antes do dia 1º de agosto é um formato aquele mais antigo, que é o que, se tu procurar na internet, sim, tu vai achar uma descrição da prova, vai ser o desse antigo formato. No entanto, a partir de 1º de agosto de 2019, vai ter um formato um pouco diferente, tanto nas questões e de maneira geral. O que a gente pode falar? A prova vai ficar mais curta, vai ter menos tempo de prova, e daí tem depois um mecanismo lá pra frente que a gente vai estar falando, que tu vai poder reaproveitar notas antigas de provas que tu já fez. Massa. Então, bom, a gente pode falar que a prova do TOEFL ela tem 4 sessões. A primeira sessão a gente começa com a prova da parte de reading, né? E a parte de reading, na prova anterior, na prova antiga, ela tinha 12 a 14 questões, de 3 a 4 readings. E agora, Pedro, qual que é a mudança na parte de reading que está acontecendo na prova do TOEFL? Então as questões mudou para 10 questões por cada reading, né? O reading seria o texto, ou passagens, eles falam também. Então, antes eram de 3 a 4 passagens com 12 a 14 questões, agora vão passar a ser 3 a 4 passagens com 10 questões. Então vai acabar diminuindo um pouco o tempo. Antes era 60 a 80 minutos de reading e agora vai passar a ser 54 a 72 minutos. É importante sim a gente estar falando que isso pode ser que seja 54 ou 72, porque pode ser que na prova tu pegue 3 a 4 questões, isso vai variar. E daí, por isso que tem essa variação, assim, pode ser que tu fique mais tempo no reading e depois tu vai compensar no listening. Legal. Daí a questão do listening, a gente tinha na questão do listening, eram de 6 a 9 lectures, correto? Isso. Porque como funciona? Se você tem 3 passagens, você vai ter 9 lectures para você escutar na parte de listening. Agora, se você tem 4 passagens de texto na parte de reading, você vai ter 6 listening. Então, existe esse equilíbrio na prova do TOEFL. E agora, qual é a mudança que fizeram na parte de listening, Pedro? Ele vai ser de 5 a 7 lectures. Então, vai diminuir o tempo. E é importante falar que tem 2 tipos de lectures, né? Na verdade, são 2 tipos de áudios. Um é lecture, que na tradução em português seriam palestras, e o outro são conversações. Então, as conversações, elas vão ter 5 perguntas cada uma, enquanto as palestras vão ter 6 questões cada uma. O tempo de prova diminuiu era mais ou menos 60 minutos a 80, também parecido com o do reading, para 41 a 57 minutos. Então vocês estão vendo que o tempo está ficando mais quebradinho agora, diminuiu realmente o tempo de prova. Legal. Então, depois disso a gente vai ter um intervalo, né, como todas as provas do TOEFL tem, é um intervalo de 10 minutos, se eu não me engano, correto? Isso. Então, em um intervalo de 10 minutos, isso não mudou, né? Não mudou, não é? Então, fechou. Não mudaram do intervalo. Agora a questão da mudança na parte de speaking. Na parte de speaking, na prova antiga, a gente tinha 6 speakings. O que eles fizeram com a parte de speaking agora? Eles pegaram e diminuíram para 4. E cara, assim até a gente vai estar falando depois, é uma decisão mais acertada, porque a sessão do speaking é dividida em integrated e independent. O independent só envolve a fala, ele vai estar dando um tópico lá, não aleatório assim, mas algo que é familiar contigo, vai estar pedindo para te descrever algum momento especial que tu viveu. E tanto a integrated independent 1 e independent 2 eram praticamente a mesma coisa. Então eles pegaram e juntaram e diminuíram isso, juntaram em uma só. Então 2 questões pediam basicamente a mesma coisa, diminuíram em uma só. E depois nas integrateds tinha a 4 e a 6, elas eram muito parecidas também, só que a única diferença é que uma apresentava texto e a outra não. Então, só que também, caso vocês não conheçam as integrateds, tu vai falar baseado num texto e no áudio. Então eles pegaram e juntaram basicamente
A questão da estrutura, a gente ainda não sabe, o TOEFL não revelou, mas a previsão que a gente faz, assim, a gente que ensina sobre o TOEFL, estuda mais sobre o TOEFL, é que a questão A4 e A6 vão se juntar realmente, assim como a 1 e a 2. Então vai passar a ser a 4 questões, sendo uma independent, que é só o speaking, e 3 que envolvem, que são as integrated, que além do speaking envolvem a fala e o áudio. Legal. E aí depois, a última sessão da prova é a parte de writing. Qual a mudança que teve na parte de writing? A parte de writing, normalmente, antes de agosto, ela tem duas partes. Uma leva 20 minutos e a outra leva 30 minutos. Onde a primeira parte de writing você vai fazer uma comparação. E a segunda parte de writing você vai escrever sobre um tópico específico, dando mais a questão da sua opinião. E qual que é a mudança que ocorreu na parte de writing? O writing, na verdade, não mudou, não teve mudança. O writing manteve... Então, o writing se manteve igual. O writing manteve igual. E daí, de maneira geral, a prova diminuiu, era 3 horas e meia, 4 horas. Isso nunca ficou tão claro assim. E agora vai passar a ser 3 horas de prova. Então, é uma mudança que é muito positiva, porque, cara, 4 horas de prova, querendo ou não, vai começar ali a desgastar, né, o teu cérebro, o intelecto, e daí vai chegar a um certo ponto que nem vai estar medindo tanto a tua capacidade de falar inglês, vai estar cobrando até a tua resistência, assim. Então eu acho que é uma mudança muito positiva. Legal. Tá simplificando a prova. E daí a gente tem outra questão, né, outra mudança, que essa também achei igualmente, sim, muito acertada, né, uma decisão muito boa do TOEFL, e que foi tu poder reaproveitar notas antigas. Como assim poder reaproveitar notas antigas? Vou dar até um exemplo de colégio, assim. Quando, pelo menos na minha escola, quando a gente faz, sei lá, primeira prova, a gente faz uma prova e daí depois a gente quer aumentar a nota nessa prova. Só que a gente acaba tirando uma nota menor. A gente pode reaproveitar a primeira prova que foi a nota menor. Isso pode acontecer agora no TOEFL e é um caso muito comum das pessoas fazerem o quê? Elas precisam, por exemplo, digamos assim, 25 no speaking. Só que ela tirou 23, 24, foi quase. E daí ela tem que refazer a prova de novo por causa disso. Só que ela vai lá, estudou pro speaking, acabou focando no speaking e daí foi fazer a prova por uma segunda vez, conseguiu alcançar aqueles 25 que precisava no speaking, mas acabou diminuindo um pouco no writing. E daí daí ela poderia, por exemplo, não teria alcançado a nota que ela precisava no geral. O que o TOEFL fez é que agora vai poder reaproveitar, então digamos que tu tirou lá 25 no writing na prova anterior, depois tirou 24 na segunda prova, tu vai poder reaproveitar a tua melhor nota e vai ser assim por todas as sessões. Então eu já tive casos de pessoas que me falaram isso no privado, assim, cara, eu tirei uma nota maior numa sessão na minha primeira prova, eu posso reaproveitar, antes não, e a partir de agora vai poder reaproveitar. Legal. Então essa foi a questão da mudança que você pode reaproveitar. E a mudança da prova do TOEFL a partir de 1º de agosto. Quem for se inscrever para a parte de até julho vai continuar fazendo com o formato normal que eu falei. E aí depois, a partir de agosto, é o que o Pedro falou. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal da Universidade Fora. Para quem gostou, deixa o nosso likezinho, deixa um comentário aí e compartilha com os amigos que não sabiam que o TOEFL já mudou e eles estão atrasados. Então é isso, galera. Quer deixar uma última mensagem pra galera? Só deixa um comentário aqui embaixo comentando se o conteúdo fez sentido, se foi claro a nossa explicação, porque a gente faz todo um conteúdo, a gente se planeja para que você esteja entendendo conteúdo. Isso não tá bom pra ti, a gente quer saber que não tá mesmo, porque não faz sentido a gente estar se preparando se a gente não tá te atingindo da melhor maneira possível. Então é isso aí, manda um feedbackzinho aqui embaixo. Esse aí, tamo junto, obrigado pela atenção. Tamo junto, valeu, galera.